Deixa eu começar com uma pergunta aqui leve, né? Só para aquecer. Né? Aquelas passagens da Bíblia hebraica, né? Em que está registrado que Deus ordena o apedrejamento de adúlteros, ordena, né, a invasão de território estrangeiro e o extermínio de pagãos. Elas devem ser entendidas literalmente, como um modo como Deus agia numa era, numa dispensação, ou elas devem ser compreendidas como compreensões humanas, né, percepções equivocadas que foram superadas à medida que a revelação foi se desdobrando. Começo aqui por ordem de chegada no tempo com o Carlos Caldas. No tempo eu cheguei primeiro que vocês dois mesmo. Aqui, ó. Mas deixa eu chorar. Olha como é que o Júlio é maldoso. Ele começa com uma pergunta complicadíssima, espinhosa, e fala que é uma pergunta leve para aquecer. Larga de ser maldoso. Mas imagine se fosse difícil, então, hein? Se esse é o critério do Júlio, imagina, eu estou pensando aqui agora naquela barra do salto em altura. Então o Júlio vai subir mais ainda. Enfim. Muito complicado. Talvez a resposta seja o meio termo das duas possibilidades que você apresentou quando formulou a interrogação. Tá? Pode ser um reflexo de um... Não vou dizer reflexo, vou mudar aqui a palavra. Eu creio que se refere a algo que aconteceu realmente, talvez. Por que talvez? Porque alguns estudiosos defendem que algumas das leis da Torá jamais foram obedecidas. Por isso que eu disse aqui talvez. Então pode ser que algumas, por exemplo, quando a Torá diz que o filho rebelde contumaz deveria ser levado para ser apedrejado, muito provavelmente essa lei jamais foi obedecida. E o outro caso clássico, que essa é quase certo, que nunca foi obedecida, é a lei do ano do jubileu. A cada 50 anos, as dívidas deveriam ser perdoadas e as terras vendidas retornariam aos proprietários originais. É quase certo que a gente pode afirmar que essa lei jamais foi obedecida. Então, portanto, algumas dessas leis que nos são tão estranhas, talvez jamais tivessem tido um cumprimento literal. A questão da guerra, da invasão de Canaã, a matança da população inteira, aí é uma situação complicada, porque mesmo entre os arqueólogos, não há consenso se há ou não evidências arqueológicas que isso tenha ou não acontecido. Não vou entrar nessa área aqui. Agora, o que a gente pode afirmar, aí sim, a gente pode afirmar já com segurança. Alguns teólogos falam da revelação progressiva, outros falam da pedagogia progressiva. E o ponto máximo, o culminante, é Jesus. Certamente essa pergunta vai aparecer aqui em algum momento. Jesus como a grande chave de leitura, a grande chave de interpretação das Escrituras, de certo isso vai aparecer aqui. Tá? E em Jesus, nós vamos encontrar o grande contraponto de muitas das passagens estranhas do Antigo Testamento, vão ter um contraponto em Jesus, e em Jesus nós vamos encontrar o cumprimento pleno. Tá? E já nos primórdios da história da igreja já havia essa compreensão. Com perdão da redundância, do começo do princípio, da trajetória do cristianismo, já havia, né, o sentido pleno, o sentido completo, o sentido total das Escrituras que tem Jesus. Então, a partir de Jesus, nós podemos ter uma compreensão da Bíblia como um todo e destas passagens estranhas e complexas e difíceis que nós temos na Bíblia. Bem, Carlos Floriano. Opa, ativar o microfone aí, Carlos.
fechei para não fazer o barulho aqui de fora, mas vamos lá. Não teria quase mais nada para falar, né? O Caldas deu uma explicação muito boa, mas eu vou tentar abranger por outro lado, né? O ponto que o Caldas comentou é interessante com relação ao cumprimento da lei, né? Da Torá, né? O quanto ela era cumprida de fato e o quanto que ela era de fato entendida. Existe essa lógica, né? Essa leitura de que nem tudo que a Torá determina era de fato respeitado ou seguido, mas existe também uma outra questão que eu acho que é relevante da gente tratar, que aquilo que a Torá ela descreve, né, muitas vezes é um ato de legitimação daquilo que já acontecia, né? Então isso é um ponto interessante da gente abordar, que você não tem uma Torá que necessariamente ela diz como as coisas devem ser, mas ela legitima aquilo que já acontecia, né? Então vou dar um exemplo bobo, né? Você imagina que lá na Torá você tem a proibição de você fazer, acessar espíritos, acessar os mortos. Por quê? Porque era algo que já acontecia, né? Existe essa leitura de que o que a Torá está dizendo, que ela está, vamos dizer assim, proibindo, ela proíbe aquilo que já era uma prática, né? Poderia não ser uma prática ampla, mas era uma prática, algo que já acontecia. Lembrando que uma das coisas importantes da gente se atentar quando a gente fala a partir do Êxodo, tá? A gente não pensa num povo coeso, né? Então a gente imagina que o povo que sai de lá do Egito é um povo coeso, todo mundo hebreu, todo mundo amigo, todo mundo se entende. Não, né? A gente entende que esta população que sai do Egito não é somente de hebreus, mas também de pessoas que estavam dentro do Egito e também descontentes com a situação que corria dentro do Egito. E os próprios hebreus não eram coesos, né? As 12 tribos, levou muitos anos para as 12 tribos elas conseguirem se reunir dentro de uma unidade, mesmo quando reuniu, não se reuniu de uma maneira plena, né? Em Davi, no Renato Davídico, mas você tem ali na Torá uma descrição de fatos, não necessariamente algo prescritivo, né? Mas algo descritivo. Obviamente que a gente lê hoje, a partir da nossa leitura, e a Torá ela nos leva a ler assim, que aquilo é algo prescritivo. Porque assim é um texto sagrado, um texto sagrado a gente entende como prescrição, né? E não como descrição. Mas é importante a gente salientar que é comum entre povos semíticos todas aquelas situações que a gente vê, de, por exemplo, uma vez que vocês vão atacar um povo oposto, um povo inimigo, você não está lidando com aquele povo, necessariamente, mas você está lidando com o Deus daquele povo, né? Então, quando Israel luta com um povo inimigo, não é uma luta necessariamente entre povos, mas é uma luta entre deuses, né? Então, quando o Deus Israel vence, né, o Deus lá dos jebuseus, né, não é uma batalha que Israel venceu os jebuseus, mas uma batalha que o Deus de Israel venceu o Deus dos jebuseus. É uma batalha de deuses, né? Ali a gente tem um período em que os deuses eles são tribais, os deuses eles são familiares, né? Então, quando a gente olha para aquilo, a gente vê uma disputa, né? Por espaço quase que divino, né? Você vê lá o Deus de Israel, ele está ocupando espaço dentro de uma região que ainda não está organizada, né? Israel só pôde, de fato, se organizar dentro do reino davídico justamente porque houve realmente um vácuo de poder no período davídico, né? Mas, se a gente for olhar aquilo como prescritivo, a gente entra realmente numa faca de dois gumes, é aquilo que o Carlos falou, né? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, talvez a chave de leitura esteja no Novo Testamento, a partir de Jesus, sim, né? Mas a gente tem que entender que aquilo que Jesus estava já trazendo com pregação, uma leitura diferenciada da Torá, já vinha sendo construído desde do período que a gente fala do período segundo templo, né? O período que a gente trata como intertestamentário, né? Mas a partir do segundo templo a gente já vinha vendo o pensamento de uma leitura diferente da Torá sendo construída, né? Então, uma leitura diferenciada da Torá, ela já havia sido construída. Aliás, uma leitura única da Torá nunca existiu, né? A Torá sempre foi lida sob muitas perspectivas, né? E
quando a gente vê o Talmud, a gente olha que as perspectivas de leitura da Torá, elas são múltiplas, né? Não é única, mas ela é múltipla.